Olha, hoje, 21 de setembro, é o Dia da Árvore, mas não há muito o que se comemorar com tantas queimadas pelo país. Nesse contexto, o STF inicia hoje uma audiência pública para debater as mudanças climáticas, os efeitos no Brasil e o uso do Fundo Nacional sobre a mudança no clima. Em relação a isso, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje falando com você sobre um assunto tão importante. Nós que agradecemos. Deputado, aliás, nós nos falamos no fim de semana, o senhor esteve na região do Pantanal, acompanhou de perto a situação por lá. O senhor também vai falar no Supremo sobre essa situação. Eu pergunto, o deputado, é algo inédito que está acontecendo nesse momento no Pantanal? Quais são as impressões que o senhor teve nessa visita no fim de semana? Bem, o Pantanal é a planície inundável mais rica em biodiversidade do mundo, é a maior planície inundável do mundo. O Pantanal é uma alternância de áreas de cheias e de secas. Isso é o equilíbrio do Pantanal. Nós já tivemos outras secas fortes, mas o que a gente percebe é que a situação é dramática hoje, né? Queimou uma área de 15 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, são 2,3 milhões de hectares. Isso é um desastre sem precedentes. O Pantanal tem um equilíbrio ambiental muito sensível, deu para ver toda a destruição da vegetação. Nós conversamos com a população, com pesquisadores, enfim, e é uma questão muito séria que precisa ser precisam ser tomadas providências. O Brasil é um país florestal, metade do nosso território é coberto por florestas. E nós não temos ainda uma estrutura para fazer o combate efetivo aos incêndios florestais, que são cada vez mais comuns. Então, os incêndios florestais não estão acontecendo apenas no Pantanal. Muitos lugares do país, inclusive na minha região, nós tivemos incêndios florestais graves esse ano. E nós precisamos preparar o Brasil para poder fazer esse enfrentamento, né? O Brasil não é um país preparado do ponto de vista de estrutura para combater incêndio. Nós não temos aeronaves, nós não temos estrutura para enfrentar o tamanho do problema. Deputado, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. Eu queria Bom perguntar dia. para o senhor acerca dos incêndios que a gente está vendo no Pantanal, dessa seca. A seca, como o senhor bem disse, é um fenômeno recorrente, todo ano ocorre na região. Agora, há quem argumente que o fenômeno das secas e, portanto, das queimadas tem ficado pior por causa do aquecimento global, algo que se veria em outros lugares do mundo também. É correta essa análise? Estamos diante de um problema que só tende a piorar no futuro? A gente nunca consegue comprovar que um determinado furacão é por conta das mudanças climáticas, que uma determinada seca é por conta das mudanças climáticas. O estado do Mato Grosso é o estado que mais desmata. E sem floresta você também não tem umidade. Então, provavelmente a gente tem um conjunto de fatores, né? Eu sou uma pessoa que acredita nas mudanças climáticas, eu trabalho muito com dados, com pesquisa. Então, eu acredito nas mudanças climáticas, eu acho que elas intensificam o processo, intensificam o problema. Mas nós temos outros, nós temos um desmatamento muito intenso no norte do Mato Grosso. Ano passado, o norte do Mato Grosso perdeu 200 mil hectares de vegetação e com menos floresta, menos umidade. Nós temos outros problemas lá no Pantanal também, a gente discutiu com os proprietários, discutimos com gestores das unidades de conservação. É uma área que tem um turismo muito intenso, muito forte, e que esse ano também, por conta da pandemia, foi prejudicado. Mas foi muito triste ver tudo aquilo, enfim, eu que conheço o Pantanal de uma ou outra forma, ver todo aquele estrago, toda aquela destruição. Mas, de maneira muito clara, o Brasil não tem estrutura, o governo do estado, o governo federal, era uma quantidade muito grande de voluntários, a gente percebeu os voluntários atuando de maneira desorganizada, cada um por si, enfim, o incêndio, esse tipo de incêndio não é um incêndio que você apaga com a mão, não é com abafadores, não. Precisa ter uma estrutura mais robusta, infelizmente nós não temos. A área queimada até agora é uma área grande, 2,3 milhões de hectares. Deve chegar essa semana provavelmente 3 milhões de hectares, porque a chuva foi muito fraca em pontos isolados do Pantanal e é uma situação muito grave. Hoje, só para se ter uma ideia, a gente tem outros problemas acontecendo também. Uma boa parte do boi que era criado no Pantanal saiu do Pantanal. Era um boi que o rio baixava, né, a planície inundável baixava, colocava-se o boi.
secar, quando enchia, tirava-se o boi. Simplesmente uma boa parte desse rebanho saiu do Pantanal, foi para outras regiões do país, notadamente na Amazônia, onde é mais fácil criar o boi. E isso também, de certa forma, ajudou a agravar o fogo nas áreas de campos nativos, não nas áreas de floresta, né? Porque as áreas de campo nativo realmente ficaram com o pasto muito alto, né? Devido à redução do boi. Só que isso é apenas em uma parte do Pantanal, né? É algo em torno de 7,9 milhões de hectares, que são as áreas de campos nativos do Pantanal. A gente tem outros 4 milhões de hectares de florestas no Pantanal, onde a história do boi não faz sentido. Deputado, agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. O senhor mencionou aí a falta de estrutura, né? E eu penso imediatamente nos Estados Unidos, onde eu moro, né? Porque é o país mais rico do mundo e nós estamos vendo também a dificuldade em conter o avanço do incêndio na Califórnia. Então, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, nós estamos num ano de pandemia, o governo já está bastante endividado, né? O cobertor é curto. É crível imaginar que era possível evitar esse estrago todo? De quanto nós estamos falando aqui de recursos, da ordem de grandeza para impedir essa calamidade? Só para não ficar parecendo que é algo que é fácil de fazer, acessível, mas por algum motivo não foi feito, né? Uma vez que eu penso na Califórnia, que, de novo, o país mais rico do mundo não está conseguindo segurar. Os incêndios florestais no Brasil são diferentes dos incêndios americanos. As sequoias americanas, os pinos, aquelas coníferas americanas, elas queimam de maneira muito intensa porque elas têm resina. As árvores brasileiras não. Então, a gente tem algumas diferenças, né? Realmente é muito difícil. Eu já trabalhei no combate de incêndios florestais, então existe uma dificuldade realmente muito grande. Mas os Estados Unidos têm um preparo, eles têm capacitação, os brigadistas lá são treinados. Aqui no Brasil, os brigadistas que normalmente deveriam ser contratados em abril foram contratados em julho, em número totalmente suficiente. São cerca de 100 pessoas para combater alguns milhões de hectares de área queimada no Brasil. Então, assim, o número de brigadistas no Brasil é pequeno, nós não temos aeronaves. Eu estava no Pantanal agora e estava tentando apagar incêndio com avião de pulverização agrícola. Eles soltam um bafo de água em cima das chamas, né? Nós precisamos de aviões, de estrutura. E isso não é algo só desse governo. Governos anteriores, a gente também não tinha essa estrutura. É importante deixar claro isso. O Brasil, por ter metade do seu território com floresta, precisa ter uma estrutura um pouco melhor, né? Independente das causas dos incêndios, né? Então, no Pantanal, a investigação aponta que 5 fazendeiros resolveram queimar o pasto e o fogo pulou e perderam o controle da situação. Mas, independente das causas, se na Amazônia é por conta de desmatamento, se no Pantanal é por conta da expansão agrícola, enfim. Mas nós precisamos ter uma estrutura melhor. Não dá para soltar os brigadistas lá. O corpo de bombeiros, que normalmente é treinado para apagar incêndio em cidade, jogar ele no meio do mato e falar assim, se vira. Não dá. Eu acho que a gente precisava ter uma estrutura melhor. Os Estados Unidos têm uma estrutura muito forte, mas lá as florestas também são diferentes. Não são tão úmidas quanto as nossas. Então, as condições são um pouco diferentes. Deputado, só para a gente fechar nossa conversa, a senhora acha que, não falando especificamente desse governo, mas também dos outros, sempre houve uma falta de vontade de tentar resolver de vez o problema do desmatamento, essas questões ilegais, porque há interesses econômicos por trás? Que leitura que o senhor faz disso? Olha, nós tivemos momentos melhores de combate ao desmatamento. Nós estamos de 2 frentes para combater desmatamento. Uma é a emergencial, que é o comando e controle e a fiscalização. O outro é a gente criar uma economia para a floresta. A floresta tem que ter algum valor. Não dá para manter a floresta achando que a floresta, enfim, vai ser preservada só por conta da sua importância biológica. Então, nós precisamos das 2 coisas caminhando juntos. Em outros governos, a área ambiental também sofria cortes. É o patinho feio do orçamento, então sempre fica de lado. O que vai ser debatido hoje no Supremo, hoje e amanhã, enfim, é porque nós temos 250 milhões de reais parados na conta do Fundo Clima e que poderiam estar sendo usados. O que chama muito a atenção nossa no momento é porque houve, de certa forma, uma desestruturação muito forte de alguns setores da área ambiental brasileira, não é? E isso é tanto do governo federal quanto dos estados. Muitos estados diminuíram a sua estrutura ambiental. IBAMA e ICMBio estão extremamente sucateados e nós precisamos de estrutura forte. Não adianta achar que
que uma área do tamanho da Amazônia, quase metade do nosso território, o combate vai ser feito por meia dúzia de fiscais. Nós precisamos ter uma estrutura robusta, essa estrutura foi reduzida significativamente desde o ano passado. Nós já tínhamos problemas que vinham de governos passados, mas esses problemas se intensificaram e a gente está vendo tudo isso. Ano passado perdemos mais de 1 milhão de hectares de florestas, a liderança ficou com o estado do Pará, seguido pelo estado do Mato Grosso. Deputado Rodrigo Agostinho, do PSB aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado por nos atender, pela gentileza e boa semana, bom trabalho. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Obrigado.